Olá pessoal, eu sou a Luana de Lua Luana e estou aqui de volta, eu sei, uma semana em atraso, eu sei. Porém, voltei agora com a história do livro A Elite, esse aqui que está aparecendo pra vocês na tela. E eu vou fazer esse resumo bem daquele jeito, eu vou tentar diminuir um pouco e eu tentei fazer da forma mais breve possível esse resumo. Porém, ele vai conter spoilers, então se você não quer spoiler, já sai desse vídeo. Na verdade, antes de sair desse vídeo, vai no meu Instagram que tá em algum lugar nessa tela. Vai lá, porque eu fiz uma pequena resenha dele, um pequeno resumo sem spoiler nenhum, pra você ficar com aquele gostinho de quero mais, então vai lá ver, mas não assista esse vídeo, tudo bem? Porque vai ter spoiler sim. Agora, se você quer um spoiler, continua e segue a vinheta. Depois da America Singer se apaixonar pelo príncipe Maxon e ainda tá apaixonada pelo guarda, seu namorado antigo, vira uma confusão no palácio. Porque a América tem que se decidir, né? Desde que agora as coisas ficaram mais complicadas. Só tem mais 6 garotas no palácio e o Maxon quer decidir por uma princesa. Ao mesmo tempo que ela decidiu que ela gosta do Maxon, ela também não consegue deixar de lado o Espion, porque ele é aquela segurança, aquele gostinho da casa que ela ainda tem. Porque o Espion, ele dá aquele sentimento de passado, sabe? Aquela nostalgia. Pra ela, o Espion é uma segurança. Literalmente, ele é aquele garoto que ela sempre vai ter. Então, ela não conseguia simplesmente deixar ele de lado porque ela gostava dele e gostava do sentimento que ele trazia pra ela. Então, ela não conseguia desistir do Espion. Basicamente, ela deixava os dois fazendo de bobo. Mandava o Maxon esperar e o Maxon implorava pra ela tomar uma decisão. E ela falava pro Espion que ela não podia decidir ainda. Enfim, os dois ficavam assim, né? A América um dia saiu com o Maxon e o Maxon foi com ela até a biblioteca do palácio, uma biblioteca escondida que só ele e o rei tinham conhecimentos. E nessa biblioteca, o Maxon emprestou pra ela o livro de Gregory e Leia. O livro de Gregory e Leia é um livro que conta a história de como ele fundou Ileia. Gregory é o fundador de Leia. E é um livro extremamente secreto. Por quê? Porque é um livro que contém toda a história, então conta sobre as castas sociais e é um livro que o rei não quer que o povo tenha conhecimento, porque isso poderia gerar uma revolta. Então, o Maxon pede pra ela que mantenha segredo sobre isso, ele emprestou pra ela, mas ela não podia contar absolutamente pra ninguém, só entre ele e ela aceita e diz que tudo bem. Nesse mesmo dia, nessa mesma biblioteca, a América ela sempre teve curiosidade sobre o feriado de Halloween. Desde o primeiro livro ela fala sobre o Halloween, que é uma festividade que não existe mais em Leia, porque é antigo e tudo mais, e eles decidiram esquecer essa festividade. Então, na biblioteca, ela pergunta pro Maxon se ele sabe do Halloween, e os dois pesquisam juntos sobre isso e descobrem sobre a festa, e a América fica ainda mais apaixonada por isso. E o Maxon, ele decide fazer essa festividade pra ela, literalmente ele revive um feriado por ela. Meu Deus, gente, é pedir demais de uma pessoa assim na minha vida. Enfim, ele revive essa festividade pra ela, ele diz que vai fazer essa festa de Halloween e que vai convidar as famílias das garotas, né, das 6 selecionadas que ainda estão lá, pra fazer essa festividade com ele, já que as meninas estão com saudade da família delas e tudo mais. Então o Maxon faz essa festividade, chama as famílias e a América decide que tá apaixonada por ele, que é ele o cara que ela quer pra vida dela. Mesmo assim, mesmo sendo ele o cara que ela quer pra vida dela, ela ainda mantém o Espion de stand-by, se fazendo de bobo. O garoto fica lá achando que ela ainda tem chances com ele e ela decide falar com ele depois, mas não fala absolutamente nada pra ele. Na festa, né, quando eles chamam as famílias, o Maxon conversa com o pai da América, provavelmente pedindo a mão da filha dele em casamento. E na festa, a América tá morrendo de ciúmes porque o Maxon tá dançando com todas as garotas e não tá dançando com ela. Mas no final de tudo, ele vai dançar com ela. E ele já tinha apresentado a suíte de princesa pra ela. Já era óbvio que ele queria ela, né? E a América continuava insegura. Enfim. Então eles dançaram juntos e o Maxon pede ela em casamento e ela disse que se ele tá preparado ela também tá, e os dois decidem se casar e ela diz, né, pra ela mesma, ela não conta isso pro Maxon, mas ela diz pra ela mesma que ela vai esquecer o Espion totalmente e que o Espion é passado e que ela quer porque quer o Maxon. Nesse ponto, os dois estouram champanhe, tá tudo decidido, a gente acha que é agora o momento que eles vão se casar e vai dar tudo certo, porém não.
No outro dia de manhã, a América é acordada com as criadas chorando, ela é vestida de preto e ela não entende a situação. Primeiro ela acha que os rebeldes estavam atacando o palácio, mas não é isso que estava acontecendo e daí ela pensa que alguém morreu e ela não sabia o que estava acontecendo. As criadas começam a chorar e levam a América pra fora. Quando ela chega lá fora tem um palco, o rei, a rainha e o Max estão sentados tipo no trono e tem, eu não sei dizer o que era aquilo, mas era como uma arquibancada para ela e as meninas sentarem junto com as suas famílias e o público inteiro tava lá fora. E nesse mesmo lugar tinha uns negócios de execução, assim, enfim, tipo, pra matar pessoas, é isso. E a América percebeu que a única das meninas selecionadas que não tava lá naquela arquibancada era a Marli, a melhor amiga dela, Casta 4. Ela começou a ficar preocupada e ela descobriu nesse mesmo momento que a Marli tinha sido pega com um guarda na noite anterior, na noite de festa da Halloween, traindo o príncipe Maxon. Isso, quando acontece, pode causar morte, porque não pode trair o Maxon, tava no contrato quando elas assinaram. Então, era pra Marli morrer junto com o guarda que traiu o príncipe. Quando a América vê isso, ela fica desesperada e ela descobre que o Maxon conseguiu poupar a vida da Marli, então a Marli e o guarda não iam morrer. O que ia acontecer com eles? Eles iam levar 50 chibatadas, eu acho, 8 chibatadas, não sei dizer quantas chibatadas que foram, de 8 pra 50, não lembro. Mas eles iam levar essas chibatadas e iam se tornar casta 8, que é aquela casta mais pobre dos mendigos. Quando elas começam a levar as chibatadas, né, a América percebe que a Marli ama o guarda e que o guarda ama a Marli. E ela começa a gritar pro Maxon, tipo, gritar pra ele, falando pra ele poupar a vida da amiga dela. Ela começa a correr pelos lugares pra tentar chegar até a Marli. E os guardas tiram ela de lá à força e levam ela pra dentro do palácio pra ela não ver aquela situação. Nisso ela não consegue se despedir dos pais delas, né? Dos pais dela, no caso, e certo. A partir daí ela começa a ficar puta e revoltada com o Maxon, porque ela acredita que é tudo culpa do Maxon, que ele podia ter impedido toda aquela situação que aconteceu com a Marli. E o Aspian aproveita essa situação pra falar pra América que o Maxon, que o príncipe Maxon é como todos os outros da monarquia, que ela não podia confiar no príncipe e que ele era o cara certo pra ela. Pra quê, né, Aspian? Pra quê? A América, super influenciável, acredita no Aspian e começa a ver que o Maxon não é aquilo que ela esperava mesmo. E a partir dela começa a se tornar uma completa babaca por ele. Pra ele, no caso, o Maxon não aceita as desculpas do Maxon, não aceita o que o Maxon tem a dizer, não aceita o que a rainha diz do Maxon, enfim. Se torna uma completa babaca, expulsa ele, pede pra ele se afastar dela. E ela decide que ela não quer mais ficar no palácio, que o cara da vida dela é o Aspian e que ela vai ir embora e de toda forma não importava mais. Nisso, todas as meninas selecionadas recebem uma missão, que é tipo fazer um planejamento sobre o que elas fariam. É tipo uma campanha política, o que elas fariam se elas se tornassem princesas. Nisso, a América vê uma oportunidade de usar aqueles conhecimentos que ela teve com o livro do Gregory Leia sobre as castas sociais e fazer uma apresentação na frente do público ao vivo falando sobre a distinção das castas sociais, tipo, demolir todas as castas sociais. Ela decide que vai fazer isso porque ela não quer mais o Maxon, ela sabia que ela ia ser expulsa, mas não tava nem aí, ia ser a saída triunfal dela. Nisso ela começa a perceber que o Maxon... Ela começa a ficar boa pelo Maxon de volta. O Maxon mostra pra ela que a Marli não tava morta, porque o Maxon tava tentando de todo jeito se reconciliar com a América, né? A América tava muito triste, ele tava tentando fazer de tudo, e ele mostra pra ela que a Marli não tava morta, que ele tinha escondido a Marli e o guarda dentro do palácio pra quando toda essa situação passasse, eles pudessem ter uma vida boa. Ela descobre também que o Maxon fez um casamento pra Marli e pro guarda, sozinhos. Então o Maxon é um flor, uma pessoa maravilhosa. Então a América, a partir daí, pensa que vai perdoar o Maxon, que quer que, né, os dois querem ficar juntos. E quando ela vai atrás do Maxon pra perdoar ele, ela vê ele se pegando com a Celeste, que é aquela vagabunda lá do primeiro livro. Então ela fica muito puta, ela fica assim, desvastada, e o Maxon... devastada, né? E o Maxon vê ela quando ele tá se pegando com a Celeste, e ele corre atrás dela pelos corredores, obviamente. Chegando no quarto, ela tá muito puta, dizendo que odeia o Maxon, que ele é um traidor e não sei o quê. E o Maxon fica muito puto com ela, porque ele fala que não é culpa dele se ela não dá atenção pra ele, se ela não prova que ama ele, e que ele tem que escolher uma esposa, porque aquela é a única chance dele se casar e de ter uma mulher ao lado dele, e que ela nunca entenderia porque ela é egoísta. Enfim, os dois têm a ADR do casal,
A partir daí, a América bota a mão na jaca mesmo. Ela diz que ela vai fazer aquela apresentação na frente do público e que não tá nem aí, porque ela não quer o Maxon. E depois ela vai embora super feliz que ela não tá nem aí pra ele. Basicamente isso. Ela ia esperar o Aspian quando ele saísse do palácio e eles iam se casar. Literalmente, o Aspian é o segundo plano delas. Ela deixa ele lá, tipo, se der tudo errado com o Maxon, eu fico com o Aspian. É bem assim. Daí, né, chega o dia da apresentação, finalmente, sobre a proposta de princesa. As meninas todas fazem e a América fica por último. Quando chega a hora da América fazer essa apresentação, ela começa a falar sobre a demolição das castas sociais. Isso faz o rei ficar puto da cara, ele já fica puto aí. Todo mundo fica tipo super, cara, o que essa garota tá falando? Ela é louca. E aí ela mostra o livro de Gregory Leia. Sim, ela mostrou o livro na frente de rede nacional. Nesse momento, o rei manda acabarem com as câmeras, desligam todas as câmeras. Não tava mais ao vivo, porque isso era proibido, era literalmente proibido. O rei fica muito puto, pega a América pelo braço, a força, tira ela. Todas as meninas ficam apavoradas e as únicas pessoas que seguem a América e o rei, pro rei não matar a América, é o Maxon e a rainha. Eles vão pra sala do rei, quando chegam lá, o rei começa a gritar, perguntar: como que você conseguiu esse livro? O que você estava fazendo com ele? Você é uma vagabunda, por que você tá com esse livro? E daí o Maxon entra em defesa da América e diz que foi ele que deu o livro pra ela, o que é completamente errado. E diz que foi ele que deu o livro pra ela, que não era pro pai dele brigar com ela, porque era tudo culpa dele. O Maxon sempre tomando as dores da América. Mesmo puto com ela, ele vai lá e faz isso por ela. É tipo incrível, eu não entendo esse garoto. Ele é gado demais, eu adoro ele. E então o rei expulsa a América, diz que ela está oficialmente fora da seleção, que ela vai sair do palácio, que ele não quer mais ver a cara dela e que não tinha discussão nenhuma e que era isso que ia acontecer. Não tinha mesmo que discutir, o Maxon tentou e daí a América saiu da sala do rei chorando, as meninas foram ver se ela tava bem, ela se despediu das meninas, percebeu que ia sentir falta daquilo. Nessa hora ela percebeu que ela ama o Maxon e que é óbvio que ela ama o Maxon, meu Deus, garota! Enfim, ela decidiu que ela ama o Maxon. E ela chora bastante, né? Tem uma despedida lá. Ela vai se despedir das criadas. As criadas falam que vão fazer o vestido dela pra ela se despedir com glória no outro dia. E nisso ela vai se despedir do Maxon, né? Porque ela já tem que ir embora. Então ela vai até o Maxon. E quando ela encontra ele, bem na hora que eles se encontram, os rebeldes invadem o palácio. Provavelmente por causa do livro. Eles invadem o palácio e ela e o Maxon não tem tempo de ir até o esconderijo onde fica a família real, onde fica o rei. Então eles vão para um esconderijo sozinhos, os dois, e eles ficam lá. Quem consegue esse esconderijo para os dois é um guarda que morre, aliás. Mas daí os dois entram nesse esconderijo e lá a América descobre que o Maxon tá com algumas cicatrizes nas costas e que essas cicatrizes estão vermelhas e estão sangrando. E embaixo dessas cicatrizes que estão vermelhas e sangrando, tem outras cicatrizes que já são cicatrizadas e, enfim. Nisso ela descobre que o Maxon apanha do pai dele, que o rei bate nele com chibatadas e que ele acabou de apanhar por conta da América. O que a América fez ele levar um monte de chibatada nas costas, ele tava sangrando bastante. A América chorou, pediu desculpa pra ele, disse que ama ele, que queria ficar com ele, que agora não sabia mais o que fazer, porque os dois realmente não tinham mais saída. O rei tinha expulsado ela, não tinha mais o que fazer mesmo. Daí o Maxon disse que também ama ela, que tá muito triste por ela ter ido embora. E os dois se pegam lá bastante. Enfim, os dois ficam lá se amando durante a noite. Mas eles não fazem nada, tá, gente? É só literalmente conversinha e beijinho. E daí eles têm uma conversa sobre quem que o Maxon iria escolher a partir de agora. E ele fala que provavelmente seria a Cris e tudo mais. Daí, né, no outro dia, quando acaba o ataque rebelde, eles saem de dentro do esconderijo, a América deslaçada porque ela não sabia mais o que ia ser da vida dela sem o Maxon, já que ela amava ele. Ela vai até o quarto dela, se veste de princesa, tem uma despedida cheia de choro, as meninas choram, todo mundo chora por ela estar indo embora. E ela sai quando ela está indo pra porta do palácio e ir embora, e ela tá super triste, pensando que a vida dela não faria mais sentido sem o Maxon. O Maxon vai até ela, segura seus braços e diz que ele conseguiu conversar com o rei e que na conversa que eles tiveram, ele disse pro rei que a América que tinha encontrado esconderijo pros dois na noite anterior e que a América tinha salvo a sua vida. Nisso, ele disse que seria injusto que a América fosse embora, já que ela salvou a vida dele,
e o rei permite que ela fique no palácio e por conta disso. Nisso, né, o Maxon diz pra América que ela vai ficar no palácio, porém ela não vai mais ter aqueles prestígios que ela tinha, que era basicamente todo o amor dele. Ele diz pra ela que a partir de agora ela vai ter que conquistar ele, ela vai ter que mostrar que tá ali por ele e mostrar que ama ele de verdade, porque ele não pode perder essa oportunidade de se casar com alguém e que ela tinha quebrado a confiança dele. Então esse era o momento dela fazer alguma coisa pra reconquistar ele. A América fica certa que ela vai reconquistar o Maxon, que ela vai acabar com todas as relações que ela tem com o Espion, porque ela tá certa de que ela ama apenas o Maxon agora, e é isso. Nisso, né, ela acredita que as criadas vão ajudar ela, que não tem ninguém melhor pra vencer a seleção do que ela, e que ela vai se tornar uma princesa incrível. Ela pelo menos acredita nisso e quer isso. Quando ela tá voltando pro quarto, ela encontra com o rei, e o rei tá puto com ela ainda, o rei não vai com a cara dela, e o rei promete que vai transformar a vida dela num inferno dentro do palácio, que é pra ela se preparar com a rivalidade que ela vai ter com ele, porque ele não vai deixar ela ganhar de jeito nenhum. Ela, por outro lado, falava pro rei que ok, que ela iria vencer o rei, que ia provar que ele tava errado sobre ela. E aí que acaba o livro. Esse final tenso. Uau, né? Com esse final, não tem como você não querer ler o próximo livro. Pelo menos eu, quando terminou esse livro, eu fiquei desesperada. Pra mim, esse livro e o último, que é a escolha, batem na questão adrenalina. Porque, caramba, esse livro, eu chorei igual criança naquela página que a Marley apanhou. Eu senti, assim, 1001 emoções por segundo. Eu acho que esse livro foi... Eu não sei dizer se esse livro ou se a escolha são livros com mais emoções, porque esse livro realmente, assim, acontece tanta reviravolta e tanta coisa que você fica, meu pai amado. Agora a escolha é um livro que também acontece bastante reviravoltas, porém, eu não sei dizer, eu não vou dar minhas opiniões, eu vou fazer o resumo de A Escolha no próximo vídeo e vocês tiram suas próprias conclusões, vocês dizem pra mim qual vocês acham mais adrenalina, qual que vocês acham que tem mais adrenalina, se é esse ou se é a escolha. Mas eu não vou dar minha opinião, vocês dão a opinião de vocês, tá bom? Então é isso, basicamente, gente. É assim que acaba esse livro. A América, né, deixando tudo o que aconteceu com o Espion e decidindo ficar com o Maxon. Ela vai começar uma batalha com o rei a partir de agora pra decidir se ela vai ser princesa. Ela decide se casar com o Maxon e agora ela vai ter que conquistar ele. E é muito estranho, porque o Maxon realmente é muito apaixonado por ela. E quando ele toma uma atitude, ele diz pra ela que não, que agora ela vai ter que conquistar ele. Você vê o posicionamento dele, e ao mesmo tempo que você fica meio tipo, ah, nossa, não, eu queria que você fosse bobo pro resto da vida. Você também entende ele, você fica, é isso aí, garoto, se posiciona. Então é isso, você tem tudo pra você se irritar com a América, mas você acaba não se irritando com ela. Na verdade, se irrita sim, tem horas que você se irrita. Mas o livro é muito bom, não tem palavras. Eu acho muito errado o que ela faz com o Espion de deixar ele de stand-by, mas eu também acho muito errado o que ela faz com o Maxon. Então é isso, gente. Me digam a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Eu, sinceramente, as minhas críticas nesse livro são mais situações em que a América faz situações que eu passo raiva, mas não tem críticas de verdade, porque eu realmente amo esse livro de todo o coração. Tem uma parte que eu vou ler pra vocês, porque pra mim é simplesmente maravilhosa. Eu marquei aqui pra mim tá lendo pra vocês, então segue a parte. Era inevitável um instinto natural, comparar o Espion com o Maxon. Mesmo naquele momento, quando o pensamento de ter que escolher entre um e outro ia tão distante, eu os punha lado a lado. Para Maxon parecia muito fácil me dar coisas, até ressuscitar um feriado por minha causa, para garantir que eu tivesse do bom e do melhor, porque ele tinha um mundo à sua disposição. E lá estava Espion, me dando preciosos momentos roubados e uma ninharia para mantermos-nos conectados. E a impressão era de que ele me dera muito mais. Lembrei-me de repente que Espion sempre tinha sido assim. Ele sacrificava seu sono por mim, arriscava-se a ser pego depois do toque de recolher por mim, arrumava moedinhas para mim. Era mais difícil enxergar a generosidade de Espion, porque não era grandiosa como a de Maxon. O coração por trás dela, porém, era muito maior. Eu sinceramente amo essa parte, porque... Primeiro, eu acho muito errado ela dizer que a generosidade do Espion é maior porque ele dá coisas menores pra ela. Eu entendo o sentimento de que ele dava muito pra ela, porém isso não muda o fato de que o Maxon também dava muito pra ela. Mas aqui você consegue entender e não justificar os sentimentos da América, porque o Maxon e o Espion realmente são polos diferentes, é como se um fosse o outono e outro fosse a primavera, o inverno, o verão, enfim. Não tem como comparar os dois, porque você percebe que os dois são completamente diferentes. E a América tá vivendo isso, ela tá sentindo isso na pele.
Então é meio complicado. Obviamente que o Maxon faz de tudo por ela e isso não diminui nada. E também o sentimento dela não justifica o que ela faz com os dois. Mas eu amo essa parte do livro porque dá pra você entender melhor a América e como ela se sente. O fato é, o que vocês acharam desse livro? Vocês gostaram? Vocês sentiram mais adrenalina do que o primeiro livro? Vocês são Team Maxon? Vocês são Team Aspian? O que vocês pensam sobre? O que vocês esperam? Qual foi o seu sentimento sobre a América? Eu vou fazer um livro sobre a escolha, então ativa o sininho aí pra você não perder o próximo vídeo do canal, pra você continuar seguindo essa sequência. Curte esse vídeo porque ajuda muito a amiguinha aqui. Compartilha pros seus amigos leitores, pros seus amigos não leitores, pros seus amigos todos eles, pras pessoas que não são seus amigos, pra sua família. Compartilha porque não dói. E me segue nas redes sociais, que é basicamente o Instagram que tá aqui na tela. Vai ser muito legal continuar falando isso pra vocês. Vai lá no Instagram que eu fiz um post de resumo desse livro também, do primeiro livro, de A Seleção. E vou fazer de A Escolha também. E também, né, tem o resumo, que é o Insta TV, que eu sempre faço lá pra vocês antes desse vídeo. Então, se vocês gostaram, como eu disse, curte aí e eu vejo vocês na próxima semana. Eu juro, na próxima semana. Tchau!